Estamos de volta aqui com o nosso Conta aí Contador, nosso segundo episódio, né, do nosso podcast. E sejam todos bem-vindos, dá boas-vindas especiais aí aos nossos ouvintes empreendedores e aqueles que estão pensando em empreender, né? Como todos já sabem, o nosso podcast ele é voltado exatamente para o empreendedor, para que nós possamos tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas coisas, para que fique de maneira clara a contabilidade, tributos, impostos. E hoje nós estamos aqui com um mestre, né? Estamos aqui com o Ricardo Pinto. O Ricardo Pinto ele é mestre em Finanças e Controladoria pela Fundação Getúlio Vargas, tem MBA em Gestão de Custos pela UES, MBA em Gestão Comercial pela Unifor, administrador de empresas pela UES e contador pela Unifor, né? Então, o Ricardo ele tem certificado pela ABIMA, Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais, com CPA 20, consultor de empresas, né, da empresa Valor Soluções Empresariais, trabalha com projetos de organização e reestruturação de empresas, é professor da Unicet, né, na disciplina de Gestão Financeira, Contabilidade e Finanças, e consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Né? Ricardo, pelo seu currículo aqui, acho que você deve ter uns 200 anos, né? Eu sou pai ainda, né? É pai, marido. Pai, marido. Acho que a gente... Rapaz, é uma coisa boa. Quem gosta de estudar não se cansa, né? E não tenho 200 anos não, mas eu gosto bastante de estudar. Eu, por exemplo, eu estou fazendo 2 MBAs. Caramba! 2 MBAs. A pandemia ensinou a gente que o online ele é positivo, é válido. Então, um deles ele é online, né? Uhum. E, assim, é a disposição, assim, a gente estava falando aqui antes, né? Ser consultor, né, ele tem assim os seus desafios. Um grande desafio é não parar de estudar. Então você precisa, é um preço que você paga. Eu vou sair da minha profissão para enfrentar uma outra. Uhum. Então você vai deixar alguns problemas que a sua profissão hoje tem e vai enfrentar outros, né? A vida não é fácil. Não é fácil, é verdade, né? É o que nós estávamos conversando. Não existe almoço grátis, né? Não tem nada existe, fácil. E hoje o nosso tema, né, que nós vamos abordar para nossos ouvintes, né, e telespectadores é justamente a parte de consultoria, né? Se ouve muito falar de consultoria, mas hoje nós vamos tentar desmistificar um pouco essa questão de consultoria, né? Quando o empreendedor ele ouve a questão de consultoria, ele já tem aquele pensamento, isso é só para ganhar dinheiro, né? E na verdade a consultoria, se o empreendedor bem entender, ele antes de decidir empreender, ele deveria procurar um consultor, né? Verdade. E o consultor ele pode ser um contador, pode ser um administrador, mas contanto que seja ligado à área de consultoria, para lhe dar um norte, lhe dar uma orientação e ele conseguir iniciar o negócio dele de maneira correta, né? Eu vou te falar, a pandemia, ela formou, acho que foi a escola que mais formou gente de marketing e finanças. Verdade. Eu vi assim uns caras que trabalham muita motivação, falando assim, olha, não pague ninguém, tal. Isso é muito complexo. É mais ou menos você buscar, talvez, aí uma resolução de um problema, talvez, médico, com um profissional que não é da medicina. Verdade. Né? Então, assim, a gente citou aí um pouco do currículo, mas muito do meu currículo, eu acho que assim, o que eu mais aprendi foi com a prática. Né? Então, por isso, né, por muitos profissionais que talvez passaram por grandes empresas e se tornaram consultores, eu digo para você, empreendedor, você precisa, primeiro, vou começar um bom negócio. Então, será que é um bom negócio? Como é que você valida esse bom negócio? Como o mercado, ele te disse isso? Não, é porque eu vi. Né? Eu acho que o empreendedor, ele... Antigamente tinha a lojinha de R$ 1,99. Uhum. Começou alguém lá e todo mundo foi e correu. Depois, agora, barbearia. O Robson monta a barbearia, o Ricardo vai, o Edson vai, enfim. Não é o do momento, é o estudo de mercado. Começar direito, ele vai talvez assim te fazer economizar muita coisa, errar menos. Né? Não existe a fórmula perfeita, mas existe a possibilidade de você errar menos. E o estudo, por exemplo, o estudo de mercado, ele vai comprovar, tem aceitação, existe consumo para aquele segmento. Aqui em Maracanaú, né, nós chamamos Maracanaú, a gente está fazendo agora para 2 grupos empresariais. A gente montou toda a estrutura, fez uma pesquisa, Robson. A gente tem equipe
do cara ir consultar especificamente do bairro que o cidadão imagina o negócio. Então a gente vai a campo, pesquisa para ver se tem viabilidade e depois faz o plano. Então, quanto é que eu vou ter que ter para montar esse negócio? Tem público, quem é o concorrente, quais são as falhas desse concorrente, quanto é que mais ou menos é o preço médio, quanto é que eu vou investir, quanto é que é para legalizar. Então vai responder muita coisa e com certeza não existe, como eu disse, não existe a fórmula infalível, mas minimizado vai com certeza. Sem dúvida. Eu vejo muito um comportamento do mercado, né, que você comentou agora, que funciona mais ou menos como cardume, né? Para onde um vai, todos querem ir, né? E é justamente isso. Você comentou sobre o crescimento da quantidade de barbearias que tem, né? Então foi uma coisa assim que foi exponencial, né? Antigamente tinha 2, 3 no máximo. Hoje cada esquina praticamente tem uma barbearia, né? E as pessoas às vezes não têm aquela criatividade porque não faz esse estudo, né? De saber, tudo bem, vou montar uma barbearia, mas você vai ter o que de diferencial? Vai ser só mais uma barbearia? É fácil, tá dando certo. Fulano conseguiu. Fulano conseguiu. Mas não sabe o quanto talvez o fulano tá estudando, tá trabalhando, tá se dedicando. Eu acho assim, se você tem dedicação, se você estuda, se você persevera, vai dar certo. Lógico, se você tem um estudo, se você faz a viabilidade antes, você vai ter esses atalhos. Agora sim, um estudo de mercado é caro. Eu acho que caro é você colocar lá, sei lá, 100, 200 mil reais num negócio, no risco, né? Talvez, a gente já fez aqui um estudo, um empreendedor, não vou citar o nome, lógico, no sigilo, mas o cara tinha uma ideia de colocar um negócio totalmente diferente. E foi lá, eu disse, o estudo, ele te saiu por X, mas tu economizou muito, cara. Ele disse, Ricardo, com certeza valeu muito a pena. Vale a pena. Deu uma adaptada e montou e hoje tem sucesso. Hoje, Ricardo, o que você considera que é o maior desafio das empresas, dos empreendedores, tanto em início, né, de atividade, quanto aquele que já está ali pelejando, em muitos casos, vendendo almoço para comprar o jantar? Né? Qual seria o maior desafio para essas empresas, né? A nossa empresa, ela tem uma frase, organizar para crescer. Organizar para crescer é solução. Existe uma palavra que ela é muito usada, Robson, é planejamento. Mas a execução desse negócio, de planejar, rapaz, a gente vê assim que é muito colocar aí na cara e na coragem, é porque o meu amigo tem, ou porque meu pai quer que eu dê certo. Então, acho que o grande desafio é realmente você planejar e executar aquilo que foi planejado. Ricardo, mas planejar é coisa de empresa grande. Não, é empresa organizada. Por exemplo, Ricardo, eu componho a minha empresa, eu, meu marido e, sei lá, e meus filhos. Rapaz, chama o contador, chama os gestores, as pessoas que de alguma forma entendem dessa empresa. E começa a identificar, por exemplo, a gente finalizou aí grandes planejamento estratégico, planejamento orçamentário. E qual era o grande diferencial? É que as empresas tinham os números, tinham os dados. O que é que foi bom em 2021? Procura responder isso. O que é que deu certo em 2021? O que é que não deu certo em 2021? É um bom exercício já de você já começar, você não precisa... O ideal realmente é que você tivesse número. Se você tivesse DRE, né? Eu tenho DRE, o que é uma DRE? Demonstração de resultado. Então, como é que foi cada mês? Tá dando lucro, empreendedor? Não, tá, eu acho. Achar não quer dizer nada, né? Então, acho que o grande desafio é executar planejamento. É pensar, e se eu não preciso ser grande, eu preciso ser organizado. Então, organizar é se atentar aos pequenos detalhes, procurar responder, o que é que foi bom? O que é que não foi bom? E que tal disso que não foi bom, que tal a gente fizesse dessa forma? E começar a dizer assim, o Robson cria um negócio chamado plano de ação. O que é que o plano de ação ele vai fazer? Ele vai criar a responsabilidade, indicar de quem é essa responsabilidade e ter prazo. O grande problema é que assim, eu vou fazer, mas quando? Né? Então, a responsabilidade. Eu vou ter que começar a investir no marketing, na rede social. Quando?
Como é que você vai fazer? Eu vou procurar o Edson, vou pedir um orçamento. Enfim, você precisa começar a colocar prazo para que as coisas realmente andem. E na próxima reunião, que reunião é coisa também de empresa organizada, necessária, né? É que você venha para essa reunião e comece a apontar aquilo que você colocou lá como planejado. Por quê? Porque aí você valida esse planejamento e as coisas andam. É, verdade. Eu tenho observado que isso, analisando a nossa base de clientes, né? A maioria deles está mais ou menos assim nesse patamar de que, tá dando? Tá dando. Estou conseguindo pagar, né? Mas ele não consegue saber, tá dando quanto? Né? Salvo aqueles clientes, né, que já têm uma organização, já passaram por algum tipo de consultoria, né? Eles ficam nessa dúvida. Eles não sabem dar essa informação, né? Porque eles não têm um planejamento, né? E lá na Constantino nós procuramos muito orientar os nossos clientes quanto a isso. Olha, o seu resultado desse mês foi tal, né? Só que esse é o seu resultado com base nas informações que você me passa. Sim. Eu não tenho como lhe dizer as outras coisas, né? Porque nós, contadores, sabemos que o cliente, infelizmente, em alguns casos, ele omite muita informação. Né? Então, nós orientamos, olha, tá aqui, o seu resultado desse mês foi tanto com base na informação que você me passou. Tá? Só que eles não têm um planejamento de crescimento ou de manutenção, né? Porque não tem os números na mão. E isso, eu acredito que seria um erro recorrente do cliente, né? do empreendedor. Que ele está ali, esse mês deu, pronto, beleza. Não, no mês não deu. Mas o que é que não deu? Ele não consegue dizer assim, um produto X ele não está vendendo. Por que ele não está vendendo? Porque eu preciso fazer isso, aquilo, outro. E outra, às vezes está vendendo uma coisa, assim, o segredo de tudo. A gente tem uma visão, eu faço algumas postagens na rede social, e que muitas vezes o empreendedor ele é ligado muito à venda. Cara, legal, vender, ele é uma métrica, é igual a curtida, né, de seguidores comprados, né? Então, então, é uma métrica de vaidade, cara. Ricardo, você está dizendo que vender não é importante? Claro que é importante. O que eu estou te dizendo é que, às vezes, nem é interessante vender. Quando? Quando aquele produto não tem lucro. Ricardo, existem, lógico, algumas estratégias. Por exemplo, geralmente, rede de supermercado, ele coloca alguns itens naquele encarte que vão chamar o cliente para a própria loja. As iscas, né? As iscas. E aí o intuito é que você tenha aquele encarte e que você esteja com a loja preparada para receber o cliente. Ou seja, existam outras coisas, outras iscas ou outros produtos que vão compensar aqueles produtos que estão em oferta. Um grande erro é pensar só que vender é o melhor. Na verdade, a tua empresa precisa ser mais lucrativa do que só vendedora. Olha mais para o faturamento do que para o resultado, né? Isso. Aí eu acabo esquecendo que no final, eu vou vender muito. Vender muito com preço, com o custo errado, amigo, você vai favorecer o teu cliente, legal. Mas favorecer também o teu fornecedor, que você vai comprar mais, legal. Mas e você? Acho que é bom quando é bom para todo mundo, né? Então, qual é a pergunta que eu faria? Você hoje, você está vendo, você está trabalhando, você está vendo dinheiro no final do mês? Quanto é que realmente fica? O teu negócio é bom? Você consegue responder realmente com certeza? Como é que realmente você mede o teu negócio? Pelo nível de venda? Olha, o nível de venda é uma métrica só. Existem várias outras que você, empreendedor, precisa acompanhar. E não é difícil, não. Verdade. E uma das coisas importantes, né? Em 2021, mais de 600 mil empresas fecharam as portas, né? Nós sabemos, né, que nós vivemos um período difícil, bem conturbado, né? Bem difícil por conta da pandemia. Só que dentro desses mais de 600 mil empresas que fecharam, nós tivemos outras tantas que abriram, né? Que se reorganizaram, se reformularam, né? Você analisa, como é que você analisa esses dados? Tipo, uma empresa, hoje, mais de 600 mil empresas em 2021 fecharam as portas. Tudo bem, nós vivemos num cenário atípico. Só que, se você for analisar o histórico desses números, mais de 50% das empresas elas não duram mais do que 2 anos. Né? Se eu analisar, eu abri 100 mil empresas, 50 mil elas fecham. Né? Que você acha que isso acontece devido a quê? Qual é a causa que faz com que essas empresas elas não consigam durar mais do que 2 anos? Eu costumo dizer que a pandemia ela só veio evidenciar aquilo que já estava frágil.
né? Eu acho que muitas dessas empresas já estavam, talvez até já quebradas, né? Quando a gente chega numa empresa, a gente faz uma avaliação, inclusive uma contábil, né? A gente vai avaliar nível de dívida tributária, se a relação do que está sendo produzido realmente condiz com a realidade. A gente analisa todos os processos. Como é que hoje funciona, o que é que está errado e como é que a gente imagina ser o melhor dos horizontes, né? Então a gente cria uma espécie de diagnóstico, né? E identifica aonde é que estão os problemas, onde é que eu encontro o problema e o que é mais assim evidente, perigoso, para que aí seja resolvido. Eu acho assim que a crise ela mostrou quem realmente estava preparado. Ricardo, organizar para crescer. Sim, se você está organizado, você está preparado. Vai vir um problema e você preparado, você tem frequência de reunião, você tem frequência de planejamento, você conhece o mercado, você sabe qual o produto que te dá lucro ou prejuízo, você sabe o momento, você sabe como comprar. Às vezes o que a gente tem encontrado, o cara se engasgando lá com a despesa, cortando cafezinho, usando rascunho. Isso é importante, mas o impacto é mínimo. Aí ele esquece, por exemplo, de controlar o estoque, de comprar direito, comprar conforme curva ABC, né? O curva ABC, os itens da curva A são os mais que mais giram, geralmente a margem menor. Então, existe um negócio chamado lote econômico de compra. Ricardo, o que é isso? Olha, isso é um cálculo baseado nos teus números. Então, quem está organizado, ele está mais preparado. É como, talvez, aí um corpo, né? Um corpo que ele está... talvez uma doença em alguém que esteja lá já obeso, que tem hipertensão, que talvez tenha as suas comorbidades, ele vai receber a doença talvez com uma maneira mais fraca, né? Ele vai ficar mais debilitado e talvez chegue a óbito. Eu estou usando talvez assim uma comparação que não seja tão interessante pelo momento de pandemia, mas acho que fica muito claro. Fica, sim. O cara que está organizado, ele está preparado, ele sabe, ele conhece o número, ele sabe, ele tem o plano B. Né? Em finanças a gente tem uma máxima, né? Então você tem que estar preparado para o pior, porque tudo que for diferente disso é bom. É bom, verdade. Né? Um dos segmentos que mais foram afetados, né, com a pandemia, evidentemente, foi o segmento de bares e restaurantes. Né? Um dos segmentos que realmente nós tivemos vários colegas e clientes que tiveram problemas graves por conta da pandemia. Né? E aí, no caso, você acha que ninguém estava 100% preparado para a pandemia. Né? Só que, em contrapartida, teve outros que não tinham o hábito de ter venda de delivery e inovaram nisso. Né? Aí acabaram que conseguiram sobreviver. E você toca muito no ponto que é recorrente, que é a questão do planejamento. Né? O planejamento. Né? A minha sócia, a Patrícia, ela fala muito disso, de planejamento. E realmente o planejamento ele é muito importante. Né? Porque sem planejar, você não sabe para onde você vai, onde você quer chegar e como você quer fazer para chegar lá. Né? Diante dessa situação, o que você acha que o empresário ele precisaria fazer para que ele conseguisse, dentro desse planejamento, incluir uma segurança financeira, já prevendo algo do tipo de uma pandemia ou de um sinistro qualquer? Uma das regras é que você precisa fazer poupança. Né? Ricardo, eu comecei o meu negócio hoje, o que é que eu faço? Primeiro, o ideal, se você tiver condição, existe, o próprio Sebrae, ele dá a possibilidade de você começar com um plano de negócio. Né? Projeção, ele vai fazer aquele estudo, ele vai fazer um estudo financeiro. E assim, uma coisa que a gente erra muito é com a necessidade de capital de giro. O giro é aquela conta cíclica. O que é que você tem para pagar todo mês? Água, luz, telefone, folha, enfim. Aquele dinheiro é aquele dinheiro que eu preciso ter para pagar essas contas cíclicas. Essas contas que eu vou ter todo mês. Eu vou te falar, o hábito de poupar é uma coisa que foi para nós, assim, não foi em passado. A gente veio de uma geração que vinha. Eu não cheguei a pegar porque eu não sou tão velho assim, mas veio 20 anos de hiperinflação.
Então, era de manhã um preço, à tarde outro, à noite outro. Remarcação. Né? Plano cruzado. Aí veio o plano real, dá uma estabilizada, segura lá um pouco a moeda, a gente passa um período. Só que nem eu, nem você tivemos educação financeira. A gente veio conhecer a educação financeira lá na universidade. E muitos não têm o hábito de guardar, de economizar. E isso reflete tanto na vida financeira, pessoal, como da empresa. Então, o que é que eu tenho? Tá sobrando dinheiro? Vou comprar minha Hilux. O dinheiro é meu, faturamento, meu. Aí confundi. Aí outra regra que é quebrada sempre. Faturamento não é lucro. Né? Então, eu vendi aquele valor, você tem que pagar o custo, você tem que pagar os tributos que ninguém gosta. É porque não sei para onde é que está indo. A obrigação está lá. Né? Tem que fazer. E aí, vamos lá, outras coisas. Eu preciso pagar o fixo, que são as despesas. E outra coisa, pessoal. O teu negócio ele precisa ser reinventado. Então, tem tecnologia, tem que inovação, né? Marketing, enfim, eu tenho que ter um recurso para que a empresa ela se renove, né? Então eu tenho que fazer investimento. E por fim, se sobrou, eu preciso fazer distribuição. Faço reserva, faço distribuição. Eu estou quase que dizendo aqui uma DRE né? completa, né? Mas enfim, preciso dominar número, né? É difícil, eu odeio matemática, Ricardo. Cara, legal, mas você gosta de dinheiro, né? Você gosta de dinheiro. Então, dá uma olhada para ela. Eu tenho um sócio que é mais, ele tem mais habilidade com número. Então, chama ele, começa a debater. Será que a minha campanha de marketing, ela me trouxe resultado? Né? Então, tudo precisa, no final das contas, precisa ter lucro. Porque a empresa sem lucro, talvez ela não tenha futuro. A finalidade dela é dar lucro, né? A empresa, ela tem o único objetivo da empresa realmente, lógico, tirando a função social, aquelas coisas, mas a função mesmo da empresa não tem outra senão dar lucro, né? E a empresa só vai dar lucro se ela tiver uma segurança financeira. Senão, ela, infelizmente, vai estar fadada a não continuar ou entrar na estatística, né? Seja de 2 anos, seja de 5 anos, mas infelizmente ela vai estar fadada a esse fim, né? Você considera que uma empresa que ela superou aqueles 2 anos de existência, o cara já pode ficar sossegado? Não, passa de 2 anos, então não estou na estatística. Pode ser que o nosso ouvinte ele ache assim, mas o Ricardo Robson está dizendo que a empresa ela durou 2 anos, então está seguro. É isso? A empresa passou de 2 anos de existência ali, o cara está tranquilo? Ontem eu estava no Rio Grande do Norte e estava numa empresa quase 40 anos, né? E a gente começou lá um trabalho de organização de precificação. Né? Em tese, era levantamento de custos e precificação. Assim, uma empresa de 40 anos, bem estabilizada, nós estamos falando de faturamento de milhões, quase terceira casa, né? Enfim. Então, uma empresa bem estabilizada, com histórico, com estrutura e sempre pensando em se reorganizar, planejar, melhorar. Então, passou 2 anos, amigo, você continue olhando para sempre, todo mês, olha como é que foi o resultado. Chama o teu contador, olha, contador, não estou vendo dinheiro, o que está acontecendo? Né? Ele, como um bom profissional que estudou para isso, ele vai lá e vai te ajudar a traduzir aqueles números. Então, qual é a segurança que você tem? A segurança que os números vão te passar. Então, a qualidade do profissional contábil, ele vai ser realmente bom ou ruim para o teu negócio, dependendo da qualidade também dos números que ele vai receber. Eu passo qualquer número, então vai ser uma análise qualquer, né? Então, não existe... A segurança analisa como é que foi, onde é que errou, como é que pode resolver, enfim. E existem outras ferramentas, né? Por exemplo, a gente tem plano de indicadores, gestão por resultados. Né? Uma visão bem Falcone do negócio. Mas, enfim, estabelecer algumas metas que não sejam somente métricas de vaidade, que é só faturamento, né? Então, redução de custo, como é que eu compro, compra sobre venda, quanto é que hoje, empreendedor, você que está vendo aí, quanto é que representa a tua compra sobre as tuas vendas? E esse é um indicador que você precisa olhar.
quanto é que representa a tua despesa fixa em relação ao faturamento. Então, são questões que você precisa acompanhar, porque vale a pena. Se você trabalhar bem a tua compra, você tem lucro. Verdade. O segredo está na compra, né? Na compra para precificar, né? Você considera que o maior desafio do empreendedor em geral, né? O empreendedor em geral hoje, né? O maior desafio dele seria ele conseguir se portar diferente enquanto aos concorrentes, ou seria um outro desafio? Na sua concepção, qual é o maior desafio para os empreendedores diante do cenário que nós vivemos e também fora dele, que Deus abençoe, estaríamos saindo dele agora esse ano? Eu vou linkar sempre a organização e dizendo assim, o que é diferencial? Eu acho assim, que se você tem um plano, né, um plano a seguir, quem sabe para onde vai, quem não sabe, vai para qualquer lugar, né? É Alice no País das Maravilhas, né? Uma frase batida, mas entenda. Vale a pena seguir a onda. O cara tá vendendo a caneca a R$5. E aí o da esquina tá vendendo a 7. Aí o cara tem uma caneca mais trabalhada. Ele tem atendimento, ele tem pós-venda. Aí ele diz assim, eu vou vender a R$4,50 para vender mais. Meu amigo. Então, assim, quando eu domino o meu negócio, quando eu tenho conhecimento do meu negócio, eu consigo ditar, e muitas vezes, o cara às vezes que ele coloca um produto isca e coloca um valor muito baixo, eu costumo avaliar, a gente fez isso num supermercado na cidade de Redenção. O cara bem estruturado, maior loja, disse, cara, a gente não vai vender preço, a gente vai vender valor. Qual é a diferença? Vender valor é conhecer a precificação por dentro. Então, até saber onde é que vai. E alguns concorrentes trabalhando de uma maneira que, para nós, olha, a gente não vai trabalhar e vender valor em supermercado é complicado porque você está vendendo commodity, né? Arroz, feijão, enfim. E o cara era bem agressivo. E o que é que a gente fez? Olha, nós vamos vender atendimento, sorriso no rosto, loja limpa, bem cuidada, você vai entrar, você vai ser acolhido. E a estratégia foi bacana porque no interior o cara só, eu vou comprar lá porque eu gosto do Robson, né? Então, o que é que a gente fez? A gente estudou o caso e criou a melhor estratégia, baseado, conhecendo esses números, sabendo onde é que, se a gente entrasse numa guerra de preço, quem é que ganha na guerra de preço? Ninguém ganha. É verdade. Todo mundo sai ferido, todo mundo sai lá maltratado. E o bacana desse negócio todo é que a gente conseguia ter mais lucro. O nosso objetivo não era nem vender muito, era ter a venda qualificada. Para saber isso, tem que ter número na mão. Número na mão. Hoje o que eu vejo, né, lá na Constantino Contabilidade, a gente vê muito isso. O empreendedor, de modo geral, ele calcula o preço de venda dele ou com base no concorrente, ou ele usa o famoso markup, né? Sim. Só que na realidade ele usa o markup de maneira equivocada. Ele pega lá, de repente eu comprei essa caneca aqui por R$5, vou aplicar aqui um markup de 2,5. E aí multiplica, pronto, tá aqui o resultado. Beleza. Mas aí tu comprou essa caneca, tu não está incluindo nesse teu markup o armazenamento, o custo de folha, o custo de locação, energia, tal. Ele acha que, não, eu apliquei o markup aqui, o meu concorrente comprou, eu comprei de 5, meu concorrente está vendendo de 10. Se eu apliquei um markup aqui, vai me dar 7,50. Se eu vender de 10, eu vou estar ganhando 2,50. Né? Só que ele simplifica esse cálculo que era feito há não sei quantos anos atrás. E no final das contas, se ele for ver, ele vai estar tendo um prejuízo. Né? Por quê? Porque ele não se importou em calcular o custo correto daquela mercadoria. Né? Infelizmente, isso acontece. E dentro disso, eu acredito que ele também não fez um planejamento financeiro para vender aquele item. Né? Não, peraí, eu vou aqui. Se eu comprar 10 canecas dessa, eu vou pagar R$5. Se eu comprar 100, eu vou pagar 3. Né? Será que falta nas empresas, né, como você falou, um planejamento para ele fazer esse tipo de coisa? E isso depende muito da empresa. Né? Na realidade, eu acredito que 90% da empresa, que ele tem que querer mudar aquilo ali. E também de quem está dando aquela assessoria para ele, né? Da contabilidade, da consultoria e de tudo. Né? Você pode ter certeza assim, que você deve ter clientes que as coisas fluem, né? Tem. Porque, em tese, assim, como é que você consegue ajudar alguém? Quando ela descobre que realmente ela precisa de ajuda. Né?
Então, não adianta. Eu já ouvi assim muitas vezes, Robson, já passaram aqui 5 consultores. Eu disse, cara, será que o problema era dos 5? Aqui não tinha um que desse certo? Será que todo mundo era incompetente? Rapaz, você tirou Mega Sena ao contrário, né? Porque você pegou 5 caras ruins. Eu vou te falar, o que é mudar? Então, a primeira coisa, não é porque o mercado está contratando consultor que você precisa ter o consultor. Na verdade, você precisa ter o consultor para quê? Para aprimorar um projeto, a tua precificação em si. Então, precificar pelo concorrente, ele é muito complexo. Por quê? Porque a realidade do concorrente, às vezes, o cara tem relacionamento antigo, o cara tem uma folha pequena, ele tem o custo, a despesa fixa mais controlada. Então, eu não posso simplesmente olhar para o concorrente, colocar o meu preço e geralmente colocar ele menor. Não faz sentido. Uma estratégia, geralmente, quem tem estratégia, se ele conhece bem, ele vai fazer com que você erre. E aí, assim, ou você tem uma estratégia ou você participa da estratégia de alguém. De alguém, verdade. Então, é muito melhor, recomendo a você a ter a sua estratégia. Então, recomendação, cara, começa a lançar. Eu não tenho sistema. O meu sistema, muitas vezes a gente chega, aí diz, rapaz, o meu sistema é muito bom. Aí vai ver, o cara só controla a venda. Tá legal, beleza, mas vamos analisar outras coisas aqui. Cadê a curva ABC? Cadê a curva ABC? Cadê o estoque? Cadê, por exemplo, as despesas estão lançadas? Enfim, não, eu tenho que ver lá com o contador, lá, o coitado do contador que leva uma lapada, né? É responsabilidade do contador, mas nunca mandou um papel. Nunca mandou um documento, né? É verdade. Enfim. Então, se você começa a controlar, anota tudo. Ricardo, eu não tenho um sistema. Legal, eu vou falar aqui. Olha, eu estava vendo ontem numa discussão na universidade, é porque o melhor sistema é o sistema tal, certo? Qual é a realidade hoje do Brasil? Se a gente pegar quase 28% do PIB é gerado pelas pequenas e médias. Então, esse povo muitas vezes tem um sistema ruim, ou ainda está no caderninho. Qual é a melhor alternativa? Anote. Se tem uma planilha Excel, use a planilha Excel. A gente gosta do Excel para fazer análise, mas se você não tem, cara, começa a adapta o teu negócio baseado em quê? Em fazer registro. Por quê? Porque no final, quando a gente pega aqui, eu peguei uma rede de autoescolas, o cara disse, olha, eu não tenho número, eu queria saber identificar quanto cada uma me dá de resultado e tal. Eu disse, olha, pelo que você está me dizendo aí, eu acho que em 90 dias a gente consegue resolver. Eu cheguei, eu resolvi o problema em 4 horas. Eu fiz mágica. Não, os números estavam todos lá. Tinha dados, mas não tinha informação. O que a gente fez? A gente ordenou aqueles dados, por quê? Porque tinha cultura de lançar. Tinha cultura de fazer o registro. Então, o que a gente fez foi só organizar os dados e gerar. Então, começa a analisar. Se tem sistema, usa o sistema. Por quê? Porque dele você vai gerar informações e aí identificar mais ou menos, eu costumo fazer uma referência com um hemograma. Cara, vai fazer um check-up, o médico faz assim, certo, tá aqui a lista, você vai lá, recolhe o sangue, sai um papel. Né? Então a análise financeira, ela nada mais é do que aquele hemograma e ali o médico vai dizer assim, tem que parar de comer pizza e beber cerveja, né? Tem que começar a caminhar, enfim. Tem as tratativas baseadas nos números. E você falou um ponto importante, a parte do financeiro, né? Muitos dos clientes, acho que a grande maioria deles, procuram muito a contabilidade, né? Que se não for já cliente da base, outros procuram para tentar dinheiro do banco. Né? Sim. Que é o famoso, eu quero um balanço para pegar dinheiro do banco. Eu quero que... Já aconteceu várias vezes, o cara chega lá no escritório lá e diz, eu vim aqui porque eu preciso que você faça um documento para eu ir no banco. E aí, lá nós não fazemos, na verdade, né? A gente tem como cultura só fazer, seja faturamento, balanço de clientes da base, né? Até mesmo Sim. porque a gente não tem como fornecer um documento sem eu conhecer o histórico do cara, sem eu saber. Sim. É muito fácil. O cara diz, tá aqui, bota aí que eu faturei 1 milhão por mês. Beleza, cadê os teus impostos? Né? E o banco tem aquela história de dizer, não, isso é só um faturamentozinho, tu vai só assinar, não vai nem para a Receita Federal, né? Tá bom. Tem essa falsa ideia de que não vai, né? Então, o empreendedor, quando ele já tem uma empresa constituída, ele pensa muito no dinheiro do banco.
Até que ponto você acha que o dinheiro do banco ele é bom para o empreendedor? Se eu costumo dizer o seguinte, o dinheiro do banco, principalmente com um banco com recurso, por exemplo, financiado, né, subsidiado, que é, por exemplo, o FNE, ele é interessante a partir do que você saiba o que é que você vai fazer com ele. Né? Vou comprar Hilux não, né? Vou comprar Hilux não. Até, né, assim, até bem porque o banco nem financia isso. Né? Uhum. Mas, enfim, tem os jeitinhos que eu já cheguei em locais, bicho, olha, eu quero tirar um dinheiro e não vou pagar. Eu disse, cara, esse projeto eu não sei fazer. Eu não sei fazer. Esse projeto aí eu não, nem conheço, quero nem conhecer esse. Por quê? Porque o relacionamento com o gerente do banco ele é importante, né? E, assim, a gente tem relacionamento com o gerente e acaba que, muitas vezes, a gente levando um projeto para lá e o cara já acata mais rápido. Por quê? Porque sabe que a gente já fez um filtro. Eu costumo fazer sério, isso, né? É sério, que a gente tá lá construindo. Então, o banco mesmo, por que é muito burocrático? Porque é dinheiro barato, então todo mundo quer, né? Então é uma maneira de fazer um filtro. Então a gente, quando já chega lá com um documento, com essa documentação, ele já, pelo menos os gerentes que a gente tem já conhecimento, eles já sabem que é algo sério, que foi passado por um crivo e que ele sabe o que é que ele vai fazer. Porque o banco, ele tem um objetivo social de gerar fomento. Então ele vai emprestar, ele vai querer aquele jurozinho, porém que o dinheiro seja bem empregado. Então, quando é que é interessante? Quando você sabe o que é que você vai fazer. Não, eu vou comprar uma máquina, que essa máquina vai aumentar a minha produção. Eu vou investir vou sair de um aluguel de, sei lá, 10 mil reais e vou para uma parcela de 3 mil de um banco, e eu vou ter um patrimônio que é meu. É interessante. Então, quando é que é interessante? É interessante quando realmente o sentido é produtivo. Vale a pena? Então existe um cálculo, o cálculo de VPL. Uhum. Enfim, análise de investimento. Eu preciso saber, vale a pena? O que é que vai me produzir a mais? Vai aumentar a minha capacidade produtiva? Vai fazer com que eu saia de uma dívida cara para uma mais barata? Então, tudo tem que ser medido. Não existe segredo. É o número em si. O que é que você acha, Ricardo? Eu não acho nada, eu analiso. Uhum. Né? É análise. É verdade, porque assim, você pega faz um empréstimo no banco, seja ele qual for, seja para capital de giro, seja para aumento de espaço, aquisição de sede e tudo, o empreendedor tem que entender que esse valor que ele pegou, ele vai ter que pagar. Sim. E, ou seja, queira ou não queira, aquele investimento, aquele dinheiro que ele vai pegar, ele vai se tornar uma despesa. E ele tem que estar preparado para que ele consiga amortizar aquilo ali. Né? Porque não é só pegar o dinheiro. Porque se ele só pegar o dinheiro e, como eu brinquei agora há pouco, né? Não, vou pegar o dinheiro aqui que seria para eu investir na minha empresa, vou comprar uma Hilux nova. Né? E aí, beleza. E como é que você vai pagar isso? Como é que esse dinheiro ele vai trabalhar para você? Eu sempre digo, você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. Senão, não adianta, né? Existe acho que o segundo curso mais vendido do Sebrae, acho que o primeiro é gestão de tempo. E o segundo é o fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Né? Gestão de tempo. Pai, compra uma agenda, anota os compromissos e segue. Resolveu. Segundo processo, fluxo de caixa. Fluxo de caixa, tudo que eu tenho a receber. Ricardo, eu sou uma loja física e eu tenho uma venda média em dinheiro de X. Então faz na programação lá também. E tudo que eu tenho a pagar. Você coloca lá, no dia 20 eu pago simples. Enfim, você já estabelece. Lá na tua parcela que tu pegou, lá do empréstimo, ele vai ter uma data de vencimento. E legal, assim, é que quando eu pego essa parcela, eu tenho o bônus de adimplência. Uhum. O banco, quando você pega e paga em dia, você tem 15% de adimplência, de bônus. Então, vale a pena se programar. E o fluxo de caixa é uma coisa que você pode fazer numa planilha Excel, no próprio caderninho. É só controle. O desafio, muitas vezes, é realmente seguir o controle. Organiza que cresce. Organizar para crescer. Esse é o lema. É o lema, né? E dentro dessa organização para crescer está a questão de estabelecer metas, né? Sim. Porque se eu quero um crescimento, eu preciso definir meta. Né? Você acha que realmente todo empreendedor, toda empresa, ela precisa ter uma meta, seja uma empresa de prestação de serviço, cara, eu sou prestador de serviço
sei lá, um da nossa base lá, o cara é prestador de serviço para a prefeitura, ele só cava poço. Né? Será que esse cara ele precisa definir algum tipo de meta? A grande maioria, o problema é que a grande maioria vê assim, meta muito linkada à venda. Né? Mas uma meta de reduzir o desperdício. Uma meta de melhorar as compras. E outra coisa, meta, ela tem que ser específica, eu tenho que mensurar essa meta e eu tenho que ter um balizador. Assim, um bom balizador é em quantos %? Às vezes, o que eu vejo? Cara, a tua meta desse mês de venda, um grande erro, vai ser 10% a mais do que eu vi no histórico. Peraí. Pandemia. Esse é um ano, acho que é de Copa, né? Copa. Pois Copa, eleição. Tudo, eleição, Copa e ainda pandemia. Então, é um ano totalmente atípico. É um ano que a gente nunca teve, né? Com esses eventos todos. Então, eu não posso simplesmente só olhar o histórico. Ah, Ricardo, mas eu não tenho nenhuma base. Olha o histórico. Olha, previsão, você tem que olhar mercado. Você tem que analisar, por exemplo, o país não cresce 10%, mas eu fui lá e coloquei 10%. Tu vai vender para quem, cara? Ou eu já vi assim, eu tenho uma loja e vou reformar minha loja, dobrei minha loja. Peraí, tu tá dobrando a tua loja pro mesmo público. Como é que tu vai vender mais? Em tese, tu criou um concorrente para si mesmo. Né? Então, assim, é importante ter meta. Porém, essa meta, ela precisa ser pensada como tudo. Certo? Então, e como eu disse, essa meta ela não necessariamente precisa só ser de venda. Eu tenho uma meta de redução. A gente tem um cliente que a gente tem, nos projetos a gente cria a atribuição do cargo do cidadão, cria a atribuição e o que é que ele precisa fazer. Né? Isso num projeto de organização e finanças. A gente sempre linka. E lá ele tem um indicador. Esse indicador, por exemplo, o cara que é da cobrança, ele tem um indicador que é o da inadimplência, que é bem conhecido. Então, uma meta, reduzir a inadimplência em 10%, em 5%, em 2%. Enfim, tem que ter número, tem que ter dado. E meta sempre é importante, por quê? Porque ela vai ser um balizador para nós. Entendi. E possível, né? Tem que ser possível. Senão, ninguém fica sem credibilidade e acaba que desmotivando todo mundo. Inaplicável, né? O cara cria uma meta aí absurda. Eu quero um crescimento aí de 30%. Em cima de quê? Né? Como é que você vai fazer isso? Né? Não tem condições de fazer. Né? E para o nosso ouvinte, né, aqui do nosso podcast Como Tem Contador, que está pensando em empreender. Né? Aquele cara que, não, quero aqui, está na pandemia, tô aqui, vou sair da empresa, vou empreender. Né? O que é que ele deve fazer para saber se aquele negócio que ele quer criar é viável? Pronto. É mais ou menos aquele primeiro papo nosso, né? A gente, aqui agora em Maracanã, a gente está concluindo, a gente fez o estudo de mercado, né? O estudo de mercado ele com uma pesquisa. Por exemplo, a gente teve em 3 bairros aqui, a pessoa disse, olha, eu tenho X mil reais, eu penso colocar um negócio assim. Certo. A senhora tem certeza disso? Não, eu tenho uma ideia e tal, é mais ou menos, é uma segunda renda e etc. O que é que a gente vai fazer? A gente faz uma pesquisa, um estudo. Pesquisa em loco. Vai o cidadão lá e tem algumas perguntas chaves. São perguntas que a gente para o popular e pergunta, enfim, são um formulário padrão que a gente usa e vai adaptando conforme a necessidade. E lá ele vai validar se o negócio é interessante ou não. E geralmente a gente lista, na primeira pergunta, a gente lista, sei lá, 10 possibilidades. É mais ou menos como uma pesquisa eleitoral, né? Em 2022, você votaria em quem? Aí tem aquela informação que o cara fala de primeira, né? E quando é mais ou menos assim, olha, o que é que você acha que está faltando aqui no negócio, o serviço que está faltando ou que se tem mal, sei lá, se te atende mal, aí a pessoa é carente, aí a pessoa vai lá e cita. Isso na pergunta tá lá, porque eu não lembro agora, mas é mais ou menos desse jeito. Eu estou fazendo uma leitura do que é o contexto geral, né? E aí a pessoa já diz, é espontâneo. Quando não diz, aí a gente tem alguns itens e dentro daqueles alguns itens tem aquele que você imaginou que era o correto. Sei lá, lavanderia. E nesses itens, certo, o senhor não sabe, mas tem esse item, esse item, esse item. Você acha que dá certo? Eu acho que lavanderia tava. Aí a gente vai lá, aponta. E gera um dado estatístico. Então não é só abrir um negócio, cara. Então tem toda uma ciência por trás.
E a gente faz aquele dado estatístico e vai para a primeira reunião. A primeira reunião a gente aponta e diz assim, a segunda pergunta diz assim, olha, você é uma pessoa interessada nesse negócio? Porque uma coisa é dizer que está faltando, a outra é dizer que tem interesse. Então, o recurso é otimizado. O cara tem noção, ele já te dá o estudo de mercado. E aí a gente vai para a geração do plano de negócio. Como eu disse, o plano de negócio ele vai mostrar quanto é que você vai vender, estimativa. A gente gera 3 cenários e um possível. Um quarto cenário com as possibilidades lá, mesclando. Então, vai dizer quem é o público que está lá, quem é o concorrente, quanto é o gasto para montar aquele negócio. E você chega numa situação onde o teu recurso ele está mais seguro. Eu já, pelo menos, o quarto plano de negócio, que a gente fez 4 no ano de 2021. E engraçado é que assim, a ideia que o Robson tinha de negócio não foi o que a pesquisa apontou. Aí o que é que o Robson faz? Ricardo, eu não tenho interesse. Ou então, Ricardo, eu vou mudar o negócio. Então eu vou tocar um negócio que eu pensei. Geralmente a gente recomenda, olha, saiu aqui entre o quinto. Dá para tocar aqui, a gente dá uma adaptada e tudo. Teve um cliente que ele pensou um negócio muito requintado. Eu disse, rapaz, você vai vender para quem? Tem público, né? Tem isso? Público. Ó, o teu público aqui, nessa região aqui, o público é C e D, ele vai pagar assim e tal. Então, esse produto aqui não se encaixa. Né? Não se encaixa. Então, o estudo de mercado é ciência. É algo que vai te dar vamos dizer assim, a segurança de colocar o teu recurso de uma maneira sábia. Por quê? Porque lá, quando a gente cria o plano de negócio, a gente diz assim, ó, sistema XYZ atende mais ou menos isso que o cara cobra. Então, você tem um mapa. Você se perde se você quiser. Tem o norte, né? É. Então, assim, hoje o empreendedor, né? Aquele cidadão que está querendo empreender, né? Que nós, empreendedores, sabemos o quanto é difícil, mas também sabemos o quanto é gratificante empreender, né? Afinal de contas, a gente sempre fala que empreender é algo que contribui demais para o nosso país, né? Se não fôssemos nós empreendedores, não teria geração de emprego, então o país ele iria realmente parar. E essa pessoa que foi mordida ali pela ideia de empreender. Bichinho do empreendedorismo. Exato. Ele tem que inicialmente analisar alguns pontos, né? Dentre eles eu elenquei alguns, né? O seu negócio, ele é algo que tem público para isso, né? Você tem quanto para investir? Isso. Quanto você acha que o seu negócio vai lhe dar de retorno? E quando você chegar nesse número desse valor de retorno, esse valor de retorno é suficiente para lhe manter? Eu lembro, a gente fez um estudo, Robson, para um cidadão, ele era na construção civil. E ele investia na época em casas populares, enfim. E ele, rapaz, eu quero diversificar, eu vou montar, na época do açaí estava bombando. Estava bombando. Né? Aí, olha, ele disse, olha, vamos lá, vamos para a reunião numa franquia, que lá na franquia, se você está pensando em colocar uma franquia, pede o prospect. Ou seja, a informação da franquia, o cara que é o franqueador, ele precisa ter um documento onde ele vai te dizer quanto é que é a estimativa de... Ele vai te dar um roteiro do negócio. E aí você analisa. Eu lembro que a gente fez uma avaliação, aí ele disse assim, cara, isso aqui é muito pouco. Então, o cara tinha coragem de trabalhar, tinha recurso, só que o lucro, na visão dele, não era atrativa. Então, como você falou, você foi você foi perfeito na sua colocação. Vale a pena o meu esforço, porque assim, não é só abrir a loja. Tem que trabalhar, ou ter alguém. Se você não tem coragem de trabalhar, vai ser preciso alguém que tenha, que seja responsável, que seja comprometido, que venha pagar aquele preço que é da sua ausência. Ou seja, ele vai ter que te dar número, tem que se pagar. E aí, aquele valor que tu vai ter no final é atrativo para você? Né? Então, é uma pergunta. Ricardo, tu liga sempre a dinheiro. Claro. Que move, né? É o que move. Não tem e jeito. outra coisa, Ricardo, eu não tenho dinheiro para fazer um plano. Cara, a gente dança conforme a música. O ideal é que você faça. Mas eu não tenho. O que é que faz? Conversa. Rapaz, o que é que tu acha? Conversa com o povo.
eu não tenho noção de finanças. A parte financeira, conversa com o contador e faz... Olha, eu tenho certeza se eu chegar lá no seu escritório e dizer assim, Robson, como é que é o segmento tal? Você vai ter alguém que você atua... Você não vai me dar o número lá por conta do sigilo, mas você vai ter uma noção. Então, se você tem um contador já, conversa com ele, como é que é. Então, ele vai te dar uma ideia, uma estimativa. Lógico, o ideal é você fazer os cálculos. Mas, se não tem, dança com que você... conforme a música, né? Faz Exatamente. O que é possível. E, assim, né, de presente para o nosso ouvinte, né, nosso telespectador aqui, nós vamos deixar disponibilizado um link para algumas planilhas, né, que vai auxiliá-lo nessa análise, né? Evidentemente que essas planilhas, né, deixar bem claro, ela é algo só para lhe dar um guia, só lhe dar um norte, tá? E depois que você realmente decidir empreender, né, criar a sua empresa, contribuir para a economia do país, né, aí você contrata a Constantino Contabilidade e a Valor aqui como consultoria para que o negócio planeje para poder crescer, né? Mas nós vamos deixar disponibilizado um link de algumas planilhas que vai calcular, vai lhe dar um norte, né, do quanto você vai precisar investir para determinados segmentos, né? Como são N segmentos, a gente vai colocar uma planilha genérica onde você vai colocar a expectativa que você quer receber, né, digamos assim, como lucro e quanto você precisaria investir. Reforço que essa planilha ela é algo bem indicativo, tá? Ela não está aprofundado, porque para isso precisa realmente de um estudo, de uma análise mais aprofundada, tá? E eu quero agradecer aqui o nosso amigo Ricardo pelo bate-papo, muito, muito importante. Legal, tá? Foi rápido, né? Muito bom. Rapaz, quando a conversa é boa, né? Passa rápido o tempo. A gente vai passar a noite aqui conversando aqui, a gente vai expulsar a gente aqui do estúdio aqui. Rapaz, assim, o bacana disso tudo é que a gente pode contribuir com você, né? Empreendedor, tá difícil. Cara, legal, quando é que foi fácil? Né? Quando é que foi fácil? Tá difícil, então... O cara que organizou, que pensou, que tem os números nas mãos, ele tem capacidade de reagir, né? Então, seja capaz de reagir. Um conselho, organize, chame as pessoas que estão aí, comece a registrar os dados. Ricardo, registrar até o que eu pago. Eu fui numa empresa uma vez, eu disse, pai, eu não tiro nada daqui. Aí a gente conversando e tudo, e visitando a loja, passando na loja, aí o cara vinha, pai, eu vou tirar a feira da avó. Pai, não sei o que, não sei o que. Então, não tirar em dinheiro, mas tirar em mercadoria. Tirar em mercadoria. No meu Instagram, @RicardoPintoValor, você vai ter dica de gestão todo dia. Então, tem lá, eu quero como precificar, tem lá. Eu quero estratégia de precificação, chamada ancoragem, tem lá, informação de ancoragem. Enfim, tem muita coisa legal, né? E que você realmente possa usufruir das planilhas, das dicas, enfim, de material bacana que tem muita coisa legal e organiza para crescer, né? Tem a dica que eu te dou, organiza para crescer, que quem se organiza cresce. Perfeito, perfeito. Então agradecer aos nossos ouvintes, né? E dentro em breve o terceiro episódio, né, do nosso podcast. E agradecer mais uma vez ao Ricardo, que teremos outros encontros, né? Nós estamos aí planejando outros eventos e com certeza essa parceria ela vai se firmar e seguir mais ainda, né? E vamos contribuir mais, né? Porque eu acredito que nós temos um objetivo na vida, né? Que não é simplesmente estar aqui para passar o tempo até que siga para outro plano, mas é contribuir para o crescimento de cada um, né? O nosso próprio e dos outros, né? E o objetivo do nosso canal é justamente esse, fazer com que você, empreendedor ou que está querendo empreender, tenha uma visão mais clara do que é empreender, saiba que não é esse bicho de sete cabeças, saiba que é algo muito prazeroso, é trabalhoso. Verdade. Né? É trabalhoso, porém é muito prazeroso. Tá? Então agradecer a todos e aguardem os próximos podcasts. Conta aí, contador.